Oi, oi. Vamos continuar. Quando a gente chega em Libra, como eu já disse, a gente precisa entender que sempre vai existir um outro para a gente se relacionar. Seja esse outro um relacionamento íntimo, seja esse outro um familiar, seja esse outro uma pessoa no trabalho e por aí vai. Quem é esse outro na nossa vida? A gente precisa entender que essa outra pessoa na nossa vida sempre vai nos ajudar a nos conhecer. Nunca é à toa que determinada pessoa está na sua vida dessa forma como está. O que acontece é que se a gente for tentar fugir daquela pessoa, daquela característica naquela pessoa que nos incomoda, quando a gente muda de cenário, uma outra pessoa com características semelhantes podem aparecer na nossa vida. É aquele caso típico que as pessoas dizem que quando trocam de parceiro ou de parceira, parece que está trocando apenas o endereço. Pois é porque aquela pessoa atraída até você tem algo a te ensinar. Assim como você também tem algo a ensiná-la e por aí vai. Não num sentido de, nossa, aquela pessoa, eu devo me submeter a ela porque ela está me ensinando algo. Não nesse sentido. É mais a ver num sentido evolutivo. Aquela pessoa está na sua vida, ela está te ensinando a ser uma pessoa melhor, a integrar determinadas características e ela não sabe disso. Tem mais a ver com um processo pessoal seu. E hoje eu quero trazer um tema mais específico, já que a gente está falando dessa contraparte, desse outro na nossa vida, onde o Jung chama de ânimos, o arquétipo do ânimos. O que seria o arquétipo do ânimos? Numa visão astrológica, a gente chamaria do Yang na mulher, do lado Yang, do lado masculino. A gente vai encontrá-los no Sol e em Marte. Vamos estudar isso. À medida que a mulher se desenvolve como um ego feminino, dando esse exemplo, ela vai se identificar com Lua e com Vênus, a polaridade Yin no ser humano. Vamos trazer um exemplo para poder ilustrar melhor essa situação. Essa mulher vai desenvolver Vênus e Lua e ela vai buscar o Yang, o masculino, num homem lá fora. Esse homem que ela vai buscar lá fora vai estar representado pelo Sol e por Marte. Claro que não é tão simples porque envolve todo o conjunto do mapa, mas vamos analisar por partes, porque senão fica complexo demais. Vamos trazer um exemplo. Essa mulher ela é Sol em Leão e ela é Marte em Virgem. Vou trazer signos que a gente já estudou para poder ficar mais fácil. Então o lado Yang dela, solar, que geralmente a gente vai ver no pai, é um pai, uma figura interna, mas que provavelmente ela viu no pai lá fora, como um pai centralizador, uma pessoa com brilho, uma pessoa com destaque, uma pessoa que parecia que estava sempre alegre, com muita vida. Essa é uma parte do lado Yang dela que ela provavelmente pode ter visto no pai. Não que toda mulher de leão vai ver essa figura no pai externamente, porque mais uma vez a gente precisaria analisar todo o mapa. Marte dela vai estar no signo de Virgem. Então uma parte do Yang dela vai ser esse Sol em Leão e outra parte do Yang dela vai ser esse Marte em Virgem. A gente entendeu que Virgem é um signo que vai buscar os detalhes, o trabalho, o aprimoramento, o cotidiano, todo dia um pouco. Então a outra parte do lado Yang dela, a outra parte do ânimos dela, vai ser visto nesse Marte em Virgem. Então o que acontece se ela não desenvolve isso por ela mesma? Ela vai atrair um homem com alguma daquelas características. E aí suponhamos que ela atraia um homem para a vida dela, para um relacionamento que seja de leão. Ela é de leão, ele também. Ela é Sol em Leão, ele também. E aí ela vai depositar esse Sol na vida desse homem que aparece na vida dela. E aí ele vai ser o destaque, o rei da vida dela e tudo mais. Eles vão viver um relacionamento onde, em algum momento, se tiver alguma briga, alguma disrupção no relacionamento, ela vai se desiludir, ela vai se decepcionar. Porque o objetivo é que ela entenda que aquela figura que apareceu nesse homem fora dela é ela mesma. E aí, dando o exemplo do Marte em Virgem. Suponhamos que esse homem, na verdade, seja um Marte em Áries. Ele é Sol em Leão, mas ele é Marte em Áries. Ela é Sol em Leão, mas ela é um Marte em Virgem. Então, o Marte em Virgem dela vai preferir trabalho, todo dia um pouco, aprimorar e tudo mais, dedicação.
Marte em Áries, a gente estudou Áries, é um signo de impulso, um signo de fazer e um signo de individualidade. Então esse homem vai ter um movimento na vida, Marte, muito individualista. Isso vai entrar em desacordo com o Marte dela mesma. Então se ela for tentar depositar esse Marte nas mãos do marido, do parceiro, do outro, Libra, ele vai decepcioná-la. Porque ele vai ter um comportamento masculino yang diferente do lado yang dela mesma. Então ela vai tentar viver esse lado yang de Marte nele, não vai conseguir, vai se decepcionar. E aí eu trago esse exemplo para poder a gente entender a importância do autoconhecimento. O mapa, ele nos traz a nossa versão, a nossa vida, a nossa potência de forma extremamente objetiva. Então se essa mulher sabe que o lado yang, Marte dela, funciona de forma metódica, analítica, virginiana, ela precisa desenvolver isso nela mesma, nas próprias ações. Se ela esperar isso de um cara lá fora, vai se decepcionar. Porque aquele cara não está cumprindo com o papel do seu próprio lado yang. E aí você vai e separa, por exemplo. Termina, briga. Cada um vai para o seu canto. Aí você continua sem desenvolver seu lado yang, atrai outro namorado. E aí suponhamos que esse outro namorado, ele é Marte em Virgem, mas ele é Sol em Touro. Então você vai ver as ações desse homem de acordo com o seu lado yang, e você vai se atrair por ele nesse ponto. Ele vai de alguma forma suprir as suas necessidades evolutivas do seu lado yang de forma externalizada. Lembrando que o convívio vai fazer com que você também aprenda com essa pessoa do seu lado. Porém, essa mulher é Sol em Leão e ele é Sol em Touro. Então, enquanto esse lado yang dela, solar, vai estar voltado para o brilho, para o destaque, para de alguma forma ser uma pessoa alegre, cheia de vida, de vitalidade, o Sol em Touro dele vai ser uma pessoa muito mais pé no chão, mais calma, mais preocupada em segurança, mais preocupada em manter as coisas em ordem, de uma forma voltada para o elemento terra, não para o elemento fogo. E aí ela vai conviver com esse cara, o lado yang de Marte vai de alguma forma satisfazê-la, ela vai admirá-lo por isso, mas o lado solar dele vai deixar a desejar. E aí mais um conflito. Dificilmente uma pessoa vai se relacionar com outra onde aquela pessoa vai se encaixar completamente na vida dela. Porque olhando dessa forma objetiva, a gente entende que não faz muito sentido esse negócio de alma gêmea. A pessoa pode ter afinidade, mas não vai ser em tudo na vida dessa mulher. E aí a gente volta. Qual é o objetivo então dessa mulher? Entender que o lado yang dela é Sol em Leão, Marte em Virgem. Dando esse exemplo, né? Então ela vai precisar desenvolver uma jornada solar voltada para o signo de Leão, que tem a ver com ela buscar alegria, destaque, brilho, a criação. Ela precisa ser fiel ao próprio coração, à própria individualidade e não buscar isso num homem lá fora. O lado Marte dela, que tem a ver com o guerreiro, com a guerreira dentro dela, vai ser mais metódico, pé no chão, todo dia fazer um pouquinho, trabalho, saúde. Não esperar isso de um cara lá fora. Mais uma vez, ela vai recolhendo as projeções inconscientes e integrando o ânimos dentro dela mesma. A figura do ânimos na mulher, do lado yang, do lado masculino, inicialmente é desenvolvida a partir da projeção vivenciada no pai. Mais uma vez, eu estou trazendo só um exemplo mais direto, mas e a pessoa que não tem pai? E a pessoa que não conviveu com o pai? Isso tudo vai ramificando a complexidade da vida pessoal de cada pessoa. Por isso que não existe tal coisa como você ler um signo e achar que aquilo ali vai descrever uma pessoa. Não tem como, não funciona assim. E aí, à medida que essa mulher vai crescendo, ela tem uma imagem da figura masculina inicialmente vista no pai. E aí esse ânimos dela, o lado yang dela, vai se desenvolvendo. Porém, a natureza da mulher é uma natureza yin, é uma natureza emocional. O lado yang, o ânimos dessa mulher, vai ser uma natureza racional. Então as opiniões, a razão dessa mulher, inicialmente ela é construída a partir da opinião e da razão que ela adquire do pai. E aí quando essa mulher entra num relacionamento com outro homem, ela vai ter a natureza feminina dela,
mas inconscientemente ela vai ter o ânimos, a natureza masculina, que também faz parte dela. E aí, à medida que ela for se relacionando com esse homem, à medida que ele trouxer a razão dele em jogo, o lado lógico, o lado masculino em jogo, se ela não for se relacionar com ele a partir das suas emoções, da sua natureza feminina, esse ânimos dela, esse pai interno dela vai entrar em jogo e conflitar com o homem do lado dela. É complexo o negócio. E aí, as opiniões do pai, a visão racional que o pai construiu dentro dela a partir do convívio, vai conflitar com a razão e com a lógica do homem ao lado dela. E aí é como se essa mulher fosse se relacionar com esse homem de masculino para masculino. E isso é muito comum de acontecer. Mas eu não quero dizer que essa mulher então tenha que sempre acatar a razão do masculino do homem ao lado dela. Não funciona assim. Mas a natureza da mulher tem mais a ver com, beleza, vamos entender essa situação de forma emocional, de forma circular. O homem vai trazer a natureza dele de forma mais direta e racional. E aí isso vai trazendo equilíbrio e alquimia para a relação. Caso contrário, caso ela for sempre bater de frente com esse marido, dificilmente aquela relação vai ter uma harmonia. Precisa do masculino e do feminino trabalharem juntos. E aí uma mulher que teve uma infância onde ela não teve uma boa visão do pai, facilmente ela vai entrar num relacionamento com outro homem, onde essa visão deturpada do pai, pode ter sido um pai severo, um pai odioso, vai ser jogada, projetada no relacionamento que ela tem com esse marido. E aí, em vez dela resolver os problemas lá da infância, antes, ela entra naquele relacionamento e aquele pai que foi difícil para ela vai ser vivenciado no marido. O ânimos dela mal trabalhado vai ser vivenciado no relacionamento. E qual é o objetivo do ânimos na mulher? Da contraparte da mulher, do masculino, do yang? De alguma forma equilibrar a natureza dela. Porque se essa mulher for unicamente emocional, ela se torna dependente de uma razão ao lado dela. Da mesma forma, se essa mulher for altamente racional, dominada por esse ânimos, ela vai viver de uma forma contra a própria natureza. Mas isso é muito mais complexo do que tudo isso que eu venho trazendo. A ideia aqui é mostrar que o desenvolvimento de Sol e Marte na vida da mulher precisa acontecer ela por ela mesma. Como funciona o guerreiro e o rei dentro dela. À medida que ela estuda o próprio mapa, ela consegue compreender isso de forma objetiva e não ficar esperando isso de um homem ao lado dela. Vamos continuar, vou falar agora da parte feminina da história.